A paz do Senhor. Minha voz tá falhando, gente. Vamos de novo. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. Estamos no primeiro livro de Crônicas, isso. Vamos ler hoje o capítulo 3, o 4 e o 5. 3 capítulos, tá? 3, 4 e 5. Vamos lá então. Capítulo 3. Os filhos do rei Davi. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefege, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Sede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Amã. Arnã, gente, é um R. Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asrica. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Cami, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Aumai, Elaade. Aumai e Elaade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata. Ou Efrata? Não tem acento, então acho que é Efrata. E os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etam, Penuel e Ezer. Etam foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleopone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Auzã, Éfer, Temene e Astari. Assur e Elá tiveram 3 filhos: Zeirete, Issar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descende de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto. Porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração.
Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos, Bet Rafá, Passeia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Merede casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Míriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Merede também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Gerede, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Izi foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Eleca, onde foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Sarafe, que casaram com mulher moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jarib, Zera e Saum. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibsão, Mibsão foi pai de Misma, Misma foi pai de Emuel, Amuel foi pai de Zacur, Zacur foi pai de Simei, Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azur-Sual, Bilá, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes de seus grupos de família: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens no pedaço de terra, espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cam haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar, e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar por ali, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó, por ter tido relações com uma concubina do seu pai. Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera foi o chefe da tribo foi Bera.
o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes dos grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema. Do grupo de famílias de Joel, esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, e por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jadô, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bassã e de Gileade, nas cidades dali, e por todas as terras de pastagem de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gad e de Manassés, do leste, havia 44.760 soldados, bem treinados, no uso de escudos, espadas, arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Geturo, Nafis e Nodabe. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações. Ele lhes deu a vitória sobre os agaritas e seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região. Até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã, até as cidades de Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. E fim da nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau!